Salve, salve, simpatia, eu sou a Astrid Fantinelli e você está comigo no canal da Astrid. Já se inscreveu? Apertou esse sininho para você receber notificações do vídeo novo? Comentou? Adoro! Hoje você vai conhecer comigo a história da doutora Nise da Silveira, médica brilhante que derrubou conceitos conservadores no tratamento da loucura. Doutora Nise desenvolveu um método baseado na arte e na inclusão social. Doutora Nise da Silveira é uma das nossas mulheres admiráveis e você fica agora com a história dela. Nise, a doutora Nise, que amava gatos, gente e que transformou o tratamento da loucura com atenção e arte. Uma baixinha que derrubou preconceitos e levou adiante uma terapia inovadora. Nise da Silveira nasceu na madrugada de 15 de fevereiro de 1905, em Maceió, nas Alagoas. Os pais, os pernambucanos Faustino Magalhães da Silveira, professor e jornalista, e Maria Lídia da Silveira, a dona Nazinha, pianista das melhores, criaram a filha única com liberdade e cercada de arte e cultura. Isso sempre dá certo, gente. Dona Nazinha queria que a filha fosse pianista, mas não foi por aí. Desde muito cedo, eu estudava piano. Minha mãe era intuitiva e não tinha paciência para ensinar. Eu ficava fixada nos meus exercícios de piano. Eu errava, mas não sabia que tinha errado. A casa era muito ampla e minha mãe lá de longe andava de um lado para o outro e dizia para mim: "Olha o lá sustenido!" Eu não podia compreender esse fenômeno. Era um problema muito grande para mim. Foi o primeiro grande enigma da minha vida. Isso é genial. Nise, desde pequena, andou às voltas com o que chamava de enigmas, as coisas do incompreensível. Quando eu tinha 4 para 5 anos, ouvia meu avô recitar poemas de Castro Alves. "Vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina e tira a América de lá." Eu achava aquilo extraordinário. Que oficina era essa? Não sabia direito o que era América, mas sabia que era uma coisa grande. Como é que Colombo ia abrir uma cortina? Indagações de uma menina que anos depois faria uma revolução na psiquiatria. Aos 15 anos, ela terminou os estudos secundários e não tinha idade para fazer o concurso para a faculdade de medicina. O jeito foi alterar a certidão de nascimento. Nise saltou 1 ano no seu calendário particular e foi cursar medicina em Salvador. Era a única mulher na Faculdade de Medicina da Bahia, uma das primeiras do país a exercer a profissão. Uma garota decidida. Os estudos para o concurso foram acompanhados de perto pelo pai dela, professor de matemática e geografia. Nise vai de navio Itaçucê para Salvador, acompanhada pelo pai, e vai morar num pensionato para moças, uma prática super comum na época. Ela se forma em 1926, é admiradora e apaixonada do médico suíço Carl Jung, que abria caminhos na psiquiatria com temas como o inconsciente coletivo e a importância dos símbolos na vida das pessoas. Uma inspiração para a transformação que a jovem médica faria tempos depois nos tratamentos de doenças mentais. Na mesma turma de Nise estudava o primo, Mário Magalhães da Silveira, que se tornou um grande sanitarista e com quem ela se casa mais tarde e viveu junto até a morte dele em 1986. Um dos primeiros ensaios escrito pela doutora Nise foi sobre a criminalidade da mulher no Brasil, a relação do Estado com a população feminina. Após a morte do pai, ela vai para o Rio de Janeiro, onde estabelece fortes raízes profissionais, artísticas e intelectuais. O primeiro emprego é como estagiária na clínica neurológica do professor Antônio Austrégésilo. Ela passa a morar na Rua do Curvelo, em Santa Teresa, bem em frente onde vivia o poeta Manuel Bandeira. E ficaram amigos para sempre. Ai, que inveja. Nise faz prova para o concurso público do Serviço de Assistência em Psicopatias e Profilaxia Mental, antiga Divisão Nacional de Saúde Mental, e começa a trabalhar no Hospital da Praia Vermelha, o Pinel. Os tempos andavam difíceis para os que tinham ideias progressistas. Nise foi presa em fevereiro de 1936 sob a acusação de ter trabalhado como médica voluntária na União Feminina Brasileira. Prestou depoimento e saiu no mesmo dia. É presa outra vez no mês seguinte. Uma das enfermeiras do Hospital da Praia Vermelha vê, em meio a vários livros em cima da mesa da doutora Nise, um exemplar sobre o marxismo. Ela denuncia o caso para a diretoria e Nise vai direto para o Departamento de Ordem Política e Social,
o DOPS. É transferida para o presídio Lemos de Brito, na Rua Frei Caneca, de onde só sai depois de 1 ano e meio, em 1937. Perdeu o emprego e ficou afastada durante 8 anos do serviço público. Doutora Nise era amiga de pessoas ligadas ao Partido Comunista, mas nunca foi militante. Militante mesmo. Ela era da medicina. Na mesma cela de Nise também estava Olga Benário, grávida de Luiz Carlos Prestes, que seria deportada e morta num campo de concentração na Alemanha. A prisão foi uma experiência decisiva para a minha vida, uma vivência muito marcante, e eu fiquei com mania de liberdade. Eu já não era muito adaptada, era uma revoltada com os padrões. Logo que saí da prisão, tomava um bonde ao acaso, descia, tomava outro. Um dia vi um bonde chamado Alegria, e eu disse, é nesse que eu vou. Descobri que a Alegria era um bairro horroroso, mas eu pensei, se eu quiser, eu desço do bonde. Eu tinha o sentimento de poder fazer o que quisesse. Saí da prisão com esse sentimento. Ela disse tudo isso em depoimento a Dulce Pandolfi, uma ex-presa política. Nise perdeu o emprego, vai para a Bahia e anda por outros estados, sempre na clandestinidade, com medo de ser presa outra vez. 8 anos de andanças pelo norte e nordeste. Em meio a esse exílio, ela casa em 1940 com Mário, o primo sanitarista. O casal faz um acordo de não ter filhos, dedicação integral à medicina. Nise é anistiada e volta para o serviço público em 1944. Vai trabalhar no Hospital Pedro II, no Engenho de Dentro, subúrbio do Rio, o antigo Centro Psiquiátrico Nacional, inaugurado em 1852, o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil e o segundo da América Latina. Ela era contra todos os métodos violentos empregados na época, brutais, segundo a própria médica. Eu queria saber o que vai por dentro do indivíduo. Queria entrar na cuca do doente tanto quanto pudesse, conhecer a psique, esse pedaço da natureza que se chama psique, fazer uma exploração como quem faz uma exploração da floresta amazônica. Para mim, o inconsciente é isso, uma floresta amazônica. 2 anos depois, ela consegue autorização para criar a Seção Terapêutica Ocupacional junto com o psiquiatra Fábio Sodré. Começa ali uma revolução no tratamento de doenças mentais no Brasil. Ela percebeu que as artes plásticas eram um canal de aproximação com o paciente. As obras produzidas pelos internos davam voz aos conflitos que os internos viviam. O clima nas oficinas era de total liberdade. Portas e janelas abertas para árvores, para o mundo lá fora. No processo do trabalho, surgiram talentos como Arthur Bispo do Rosário, artista reconhecido internacionalmente. Um gênio, eu amo. A arte foi o renascimento daquelas pessoas para a sociedade. Em 1952, foi inaugurado o Museu de Imagens do Inconsciente, um centro de estudos e pesquisa na área da saúde mental aberto ao público. Em 1956, ela abre a Casa das Palmeiras, a primeira clínica de reabilitação para doentes mentais em regime de externato. Ela amava gatos, escreveu o livro Gatos, a emoção de lidar e batizou um dos seus com o nome de Carlinhos, homenagem ao mestre Carl Jung. Doutora Nise morre de pneumonia em outubro de 1999, depois de mais de um mês internada num hospital público. No ano seguinte, o Centro Psiquiátrico Pedro II passa a se chamar Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira. Nise da Silveira é uma das nossas mulheres admiráveis. E essa é a história dela. Curtiu? Comenta, por favor, para a gente poder fazer essa conexão. E se você ainda não se inscreveu, faça agora e ativa o sininho para receber o aviso de um novo conteúdo na sua tela.